Seja Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. Olá, hoje eu quero ler um texto que se encontra no livro de Deuteronômio e é algo assim bastante inusitado de apresentar a você. Inusitado por quê? Porque muitas vezes a gente fica escandalizado quando a gente lê isso daqui. Você quer ver? O texto de Deuteronômio 28 está falando sobre as bênçãos e as maldições de Deus para aqueles que guardem e aqueles que não guardam os seus mandamentos. As bênçãos, ele diz o seguinte, Moisés dizendo ao povo, né? Se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor Deus está dizendo a vocês e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhe estou dando, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus e lhes dará todas estas bênçãos. Deus os abençoará nas cidades, Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, Deus os abençoará com boas colheitas, Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Agora, olha o que diz como maldição. Porém, se vocês não derem atenção ao que o Senhor nosso Deus está mandando e não obedecerem às suas leis e aos seus mandamentos, Deus os amaldiçoará nas cidades, Deus os amaldiçoará dando-lhes pequenas colheitas de trigo, Deus os amaldiçoará dando-lhes poucos filhos, Deus os amaldiçoará em tudo. Quando a gente lê esses textos da Bíblia, aparece ou nos faz parecer que Deus está impondo, ou guarde ou não guarde. Se você não guardar, não quer dizer que você vai deixar de ser abençoado, mas que você será amaldiçoado. Como entender isso? Deus quer que eu guarde os seus mandamentos por obrigação, por medo, porque senão eu vou ser amaldiçoado? É isso? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, sejam muito bem-vindos. É um prazer mais uma vez estar aqui na sua companhia. Este é o programa Na Mira da Verdade, que a partir de agora nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso Brasil e também espalhada por várias regiões do mundo. Você que nos assiste aí na Angola, você que nos assiste em Moçambique, você que nos assiste em São Tomé e Príncipe, obrigado pelo carinho da sua audiência. E a você que nos vê através da internet em qualquer lugar do mundo, seja muito bem-vindo. Já vamos começar o nosso programa fazendo as perguntas e respondendo baseado na palavra de Deus. Então, se você estiver em qualquer lugar do mundo ou aqui no Brasil, em qualquer lugar, mande as suas perguntas para a gente e elas estarão na mira da verdade. Quero começar cumprimentando meu amigo, professor Leandro Quadros. Está animado, meu amigo? Toda vez quando eu termino o programa eu falo, terça-feira a gente se encontra e eu quero ver se eu te derrubo, mas não consegui ainda, né? Como é que você tá? Tomara que você não consiga me derrubar, homem. Prazer, amigo, estar aqui com você novamente. Prazer estar com o nosso telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo também. E eu queria aproveitar e mandar um abraço para todo o pessoal de Imperatriz, Maranhão, onde estivemos juntamente com a caravana Novo Tempo. Eu me esqueci, infelizmente, de alguns bilhetes de algumas pessoas que pediram abraço em particular, mas eu quero que todos vocês de Imperatriz, Maranhão e ali região também se sintam abraçados por nós da Novo Tempo, pelo programa Na Mira da Verdade. E muito obrigado a todos vocês pelo carinho que tiveram para conosco durante esses dias. Teve um telespectador que eu peguei aqui um recadinho dele, aqui rapidamente consegui pescar aqui o recadinho dele, o Leandro Pimentel. Ele diz o seguinte: gostaria de agradecer por este espaço dado para
para cada ouvinte e telespectador deste tão maravilhoso programa que é abençoado por Deus e também as dúvidas que são tiradas a cada programa lançado. Deus abençoe sempre você, Leandro, e você, Tito. Sou fã de vocês, orando sempre pelo ministério de vocês. Um forte abraço. Foi o Leandro de Alto Alegre, Maranhão. Muito obrigado a você, nosso telespectador, que juntamente com o programa, vocês aí oram pela gente, para que tudo aquilo que nós estivemos fazendo aqui, estejamos apresentando a pura palavra de Deus. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelas suas orações, para que o programa possa ser uma bênção a todos os telespectadores, a nós também que estamos aqui aprendendo mais da palavra de Deus. Muito obrigado. E a você, que é o nosso ouvinte da Rádio Novo Tempo, que está conectado a partir de agora com a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência e participe do nosso programa mandando as suas perguntas, seja por Torpedo SMS ou pelas nossas redes sociais, que daqui a pouquinho eu falo como que você faz para participar do programa, tá bom? A primeira pergunta, professor Leandro Quadros, olha que legal, essa pergunta pelo Facebook, ela veio da Angola, deixa eu ver se é isso mesmo, exatamente, da Angola. Quem mandou a pergunta foi o Cláudio Agostinho Silva João. Ele diz o seguinte: olá, amigo Tito e professor Leandro Quadros. Eu sou metodista de Angola e queria entender Deuteronômio 28. E a pergunta é a seguinte, professor. A gente leu aqui na abertura do programa o texto de Deuteronômio 28 e é um texto bastante pesado, porque a gente vê as bênçãos ou as maldições daqueles que guardam e daqueles que não guardam, dando a entender, professor, que Deus está dizendo que se você não guardar, você vai ser amaldiçoado. Mas é assim mesmo? Então eu tenho medo, eu tenho que guardar por medo a lei de Deus? Como é que é isso, professor? Que contexto é esse? Por que tem esse texto na Bíblia? Olha, Tito, é uma pergunta importantíssima desse nosso irmão metodista. Muito obrigado, querido irmão, pela sua pergunta e um abraço a todos os nossos amigos aí da Angola. Realmente, Deuteronômio apresenta no capítulo 28 bênçãos e maldições pela obediência ou desobediência a Deus. Agora, como o Tito bem perguntou, será que isso indica que eu devo obedecer a Deus por medo? Antes de responder essa pergunta, eu queria mencionar brevemente o porquê deste capítulo. Deus havia tirado o povo de Israel da escravidão no Egito, e este povo, por terem vivido ali algumas gerações no Egito, esse povo estava desumanizado. E por eles estarem desumanizados, Deus tinha que se utilizar de uma linguagem muito apropriada para se comunicar com eles. E Deus tinha que se comunicar com eles por meio do grito. Então, por exemplo, se você ler Êxodo capítulo 20 e também ler o capítulo 19, você percebe que Deus comunicou os seus 10 mandamentos por meio de trovões e escreveu-os em tábuas de pedra para demonstrar o quê? Deus tinha que gritar ao povo para que o povo pudesse compreender a seriedade do pecado. E em Deuteronômio 28, Deus faz a mesma coisa. Ele grita com o povo na sua tentativa desesperada, diríamos assim, e amorosa, para que eles não sofram. Deus começa a expor para eles as consequências da obediência e as consequências da desobediência. Então, em Deuteronômio capítulo 28, do verso 1 ao 14, você percebe as bênçãos da obediência. No verso 12, por exemplo, é dito: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Verso 13, o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre acima, nunca por baixo. Então percebe-se realmente aqui consequências da obediência. Agora, como que Deus ia sensibilizar aquele povo desumanizado de que a desobediência traz consequências negativas? Deus usa-se de uma linguagem apropriada. Ele menciona as maldições. E aí no capítulo 28, do verso 15 em diante, você percebe as maldições da desobediência.
Por exemplo, no verso 20, o Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão, repreensão e tudo o que fizerem, a tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. Veja, a desobediência deles, relacionada à maldade deles, traria consequências. E Deus teve que ser bem forte na sua linguagem, porque se ele só passasse a mão sobre a cabeça deles, não adiantaria, não comunicaria. Agora, por que isso acontece? Alguns ateus até questionam assim, mas Deus então não dá liberdade, então a questão do livre-arbítrio não existe. Na verdade, esse questionamento ele é ilógico pelo seguinte: você não questiona a lei da gravidade. Você sabe que se você se atirar de um prédio, por exemplo, do 15º andar, a lei da gravidade vai pesar a mão sobre você. Questionar a lei da gravidade é imprudente, porque existe a lei e não tem discussão. As leis de Deus, sejam naturais ou espirituais, elas existem. Agora, o porquê que Deus as criou assim é porque, sendo Deus amor, de acordo com 1 João 4,8, Ele cria leis amorosas para poder preservar a nossa vida, a nossa saúde, o nosso bem-estar. E Gálatas capítulo 6, verso 7 é um texto muito esclarecedor para nós entendermos essa questão, bem como Deuteronômio 28. Gálatas 6, 7 diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Ou seja, eu não posso plantar alface e colher laranjas. Da mesma forma, eu não posso plantar desobediência na minha vida e colher bênçãos. Eu planto obediência e colho bênçãos. Planto desobediência e vou colher maldições. Porque há leis naturais e espirituais pré-estabelecidas, que quando eu as transgrido, eu sofro as consequências. Agora, para finalizar, respondendo à pergunta que o Tito fez no início, que é muito importante: isso significa que devemos obedecer a Deus por medo? De forma alguma. Nós devemos sim ter receio para com as consequências erradas das nossas decisões erradas. Mas obedecer a Deus por medo é um fator motivador muito pobre. Porque Jesus aqui em João capítulo 14, verso 15, ele mostra qual deve ser a principal motivação: a obediência a Deus. João 14, 15, Jesus diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ou seja, a força motivadora para a obediência deve ser o amor a Deus. Agora tem um detalhe: este amor a Deus não surge naturalmente no seu coração. Você deve ter consciência disso. A obediência a Deus envolve sim um esforço da nossa parte, mas acima do nosso esforço está a atuação de Deus. Por quê? Olha o que diz Filipenses 2,13. Filipenses 2,13 é um texto que nos ajuda a não sermos legalistas em relação à obediência. Porque muitos acham que a obediência compra o direito ao céu. Isso é uma heresia. Filipenses 2,13, eu abri em Efésios. Filipenses 2,13 diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, nós precisamos que Deus atue em nosso ser, comece em nós uma resposta de amor aos mandamentos de Deus. E aí Deus, por sua graça e por meio, obviamente, da nossa permissão e do nosso esforço, o Senhor Deus, Ele vai implantando os seus princípios de amor em nós. E em 2 Coríntios 1, 21, que é o último texto que eu vou ler dessa questão para respondermos outras, em 2 Coríntios 1, 21, lemos o seguinte: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ou seja, a nossa obediência deve ser motivada pelo amor a Deus. Agora, tenhamos em mente
que até mesmo a obediência por amor é o resultado, mais do que do nosso esforço, envolve esforço sim, mas muito mais do que o nosso esforço, a nossa obediência por amor envolve a atuação de Deus no nosso interior. Então, entenda Deuteronômio 28, amigo telespectador e ouvinte, com Gálatas 6, verso 7. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Há leis naturais, há leis espirituais. E a obediência ou a desobediência a essas leis vão nos proporcionar bênçãos ou maldições em nossa vida. Ok, professor, muito bem. Bom, para você participar do programa mandando as suas perguntas, você pode mandar um SMS. O número é 12 98151 0101. Você manda suas perguntas, eu recebo aqui na hora. Você pode também mandar através das redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, apenas @namiradaverdade, as perguntas chegam aqui, e também acessando o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Participe do programa como esse aqui agora que acabou de mandar, e ele diz, deixa eu ver se tem o nome dele aqui, vamos ver se ele mandou o nome, não mandou o nome, ele quer perguntar o seguinte: professor Leandro Quadros, o Yom Kippur é estatuto perpétuo, conforme Levíticos 16. Vocês, dizendo pra gente aqui, cumprirão? Olha aí, professor, que história é essa de Yom Kippur? Só pra gente contextualizar aqui o nosso telespectador, vendo ali Levíticos 16, está dizendo o dia do perdão. Isso daí é um estatuto perpétuo, segundo diz o nosso telespectador aqui. E a gente vai cumprir isso? Que dia especial é esse? Como entender essa pergunta aqui do nosso amigo, professor? Vamos lá, o termo Yom Kippur quer dizer dia da expiação. Era um dia em que o povo de Israel, uma vez ao ano, se reunia em torno do santuário celestial e ali o sumo sacerdote fazia uma cerimônia... Santuário celestial ou santuário ou melhor, terrestre? O santuário terrestre, né? Se reunia em volta do santuário terrestre e o sumo sacerdote fazia uma cerimônia muito importante. Ele fazia a limpeza do santuário celestial, porque ao longo do ano, quando o pecador confessava seus pecados sobre um cordeirinho e o cordeirinho era sacrificado, um pouquinho do sangue do cordeiro era jogado para dentro da cortina do santuário. Então isso simbolizava a transferência do pecado do pecador para o cordeiro e do cordeiro para o santuário, ou seja, Deus assumia a responsabilidade, Deus assumia a culpa pelo pecado do povo. E o Yom Kippur era um momento anual em que se fazia uma limpeza do santuário celestial e por meio dessa verdade Deus ensinava o seguinte, que além de Deus perdoar os pecados da humanidade, Ele quer apagar qualquer registro que exista no santuário celestial desses pecados. Agora, por que o dia é mencionado como uma celebração perpétua e hoje nós não o praticamos? Você tem que notar uma coisa interessante. A palavra perpétuo, que significa eterno, ela depende, o tempo dela pode ser um tempo infinito ou um tempo finito. Porque o termo perpétuo, para ele ser finito ou infinito, depende do sujeito ao qual o termo está ligado. Então, o tempo da expiação deveria ser perpétua porque deveria ser praticada enquanto existisse o ritual do santuário terrestre envolvendo um cordeirinho. Vou lhe dar um exemplo. Em 1 Crônicas 29, verso 4 e também verso 27, 1 Crônicas 28, 4 na verdade, e 29, 27, diz que Davi seria rei eternamente sobre Israel. Só que Davi reinou 40 anos. Então, eternamente, como está ligado a um sujeito finito, simboliza 40 anos. Da mesma forma, é a comemoração do Yom Kippur, ou dia da expiação. Como não existe mais sacrifício de cordeirinho, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já veio, que é Jesus Cristo, então agora você tem que entender a que realidade celestial se refere este Yom Kippur, esse dia da expiação. E quando você estuda as profecias bíblicas, especialmente as profecias
de Daniel e Apocalipse, você percebe que o dia da expiação, ou Yom Kippur, equivale ao juízo pré-advento que ocorre antes da segunda vinda de Cristo. Então você não pode celebrar uma realidade terrestre, sendo que a realidade celestial está em andamento. Outro detalhe, lembre-se de Êxodo 25, 8 e 9. O santuário terrestre é uma cópia do celestial. Então, se já o povo de Israel cumpriu esses requisitos e hoje no santuário celestial Cristo está realizando a atividade equivalente a este dia da expiação, que é o juízo pré-advento, não tem um porquê de você celebrar isso, né? Então lembre-se, o termo eterno ou perpetuamente se refere a um tempo sem fim ou com fim, depende do sujeito ao qual está ligado. Então não há uma razão de celebrar um dia da expiação, sendo que Cristo já efetua, não é, esse dia da expiação no santuário celestial. Muito bem, professor. Nós estamos aqui recebendo dezenas, já centenas de SMS. Obrigado pela sua participação. E tem um especial, acabou de chegar aqui, ó. Primeira vez que estou assistindo vocês. Não perco mais nenhum. Tati Barbalho, do Maranhão. Um abraço a você, nosso telespectador, que está aí acompanhando, está zapeando seu televisor e caiu aqui na TV Novo Tempo. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e ao vivo aqui nós respondemos a sua dúvida bíblica, teológica, a sua dúvida sobre a Palavra de Deus, baseado única e exclusivamente na Palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceitos, o que você quiser perguntar, manda pra gente, nós teremos o maior prazer de responder a sua pergunta em cima da Palavra de Deus. Professor, essa aqui é interessante, você estava falando aí, nós já falamos sobre a questão do Yom Kippur, é interessante que o Wellington Monteiro, ele diz o seguinte, sou muçulmano e tenho uma questão, se Jesus morreu para pagar os nossos pecados, por que em Deuteronômio 24:16 é dito especificamente isto? Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada um morrerá por seu pecado. Levando em conta que Jesus disse que não veio anular as leis do Velho Testamento, mas sim fazer cumpri-las, Mateus 5,17, isso não seria uma contradição? Parabéns pelo programa, acompanho sempre que posso e já até tive uma pergunta respondida. Opa, já tem uma pergunta respondida, embora ela tenha se perdido. Ok, um abraço a você, Wellington. O Wellington, ele é um muçulmano, tem acompanhado o programa Na Mira da Verdade e ele quer saber, se Jesus veio aqui para cumprir e não anular as leis, por que essa lei de Deuteronômio 24:16 não se fala mais nada hoje? Muito boa pergunta, irmão Wellington. Muito obrigado, viu, por você acompanhar o nosso programa. É uma honra para nós sabermos que irmãos muçulmanos também acompanham o nosso programa. Que Deus abençoe muito a sua vida, viu? Veja bem, irmão, aqui em Deuteronômio 24:16 há um outro contexto. Quando o texto fala que os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais, aqui o sentido é o seguinte, uma pessoa quando comete um pecado, um erro, ela não deve uma outra ser punida por ela injustamente. O que o texto quer dizer com isso? Digamos que um pai matou alguém, certo? E aí o que o texto está dizendo é o seguinte, não é porque o pai matou alguém que o filho tenha que ser punido. O filho não tem nada a ver com o homicídio praticado pelo pai. Então aqui é um mandamento a nível interpessoal, ou seja, Deus está dizendo que a justiça humana, ela não pode de forma alguma executar um inocente no lugar de um transgressor. No caso de Jesus, é diferente porque quando você vê Hebreus 9:14, você percebe que Jesus Cristo, juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo, aqui dito que a divindade planejou a nossa salvação. Então o texto fala assim, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo? Então aqui é dito que o plano de salvação foi elaborado da seguinte maneira,
Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a Deus. Então a gente percebe aqui um envolvimento da divindade. O que acontece? Cristo, ele assumiu uma dívida que era nossa. Nós tínhamos uma dívida para com a lei de Deus. E de acordo com Romanos 6:23, o salário do pecador é a morte eterna. O que Cristo tinha que fazer para provar que a lei de Deus é eterna, mas que o seu amor também é eterno? Cristo, o legislador da lei, ele morre pelo pecador. Só que ele não transgride Deuteronômio 24:16, porque Cristo ele não é simplesmente um ser humano. Biblicamente, ele é o próprio Deus. Sendo o próprio Deus e elaborado o plano de salvação dessa forma, ele morre no lugar do ser humano sem ser um pecador. E aí, como ele morre sem merecer, isso dá a Deus o direito, diríamos assim, de dar a salvação a quem ele quiser. Já que Cristo morreu sem merecer, ele pode dar a salvação para quem não merece, mas para quem o aceita como substituto. Então eu recomendo um estudo mais amplo da doutrina da salvação. Até vou lhe recomendar um livro para você entender de uma perspectiva bíblica e cristã esse assunto. O título do livro é O que é Salvação? É um livro pequeno do Dr. Hans K. Larondel, um livro espetacular. Foi um livro que me ajudou muito a ampliar a minha visão para compreender esse assunto do plano de salvação. Esse livro é publicado pela editora Casa Publicadora Brasileira. O que é salvação? Você vai ver o endereço da editora aí na tela, certo? E aí você vai entender esse aspecto mais amplo e sacrificial e substituto de Jesus Cristo na cruz, tá? Mas muito obrigado por sua pergunta. Ok, professor, muito bem, o nosso tempo está correndo, a gente tem que ir para um breve intervalo, mas não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9 horas e 32 minutos, estamos ao vivo aqui a TV Novo Tempo. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Nós estamos ao vivo, você pode mandar as suas perguntas através do SMS, o número é 12 981510101, está aí no seu monitor, anote aí rapidinho e manda sua pergunta pra gente, 12 981510101. Você também pode, através das redes sociais, se você está sentado assistindo a sua televisão aí, com seu laptop, com seu tablet, com seu smartphone na sua mão, você pode mandar a sua pergunta pra gente pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade. Mas este SMS não é para você ficar ligando, como por exemplo, tem um aqui que já ligou mais de 10 vezes. Não ligue, esse é apenas um aparelho para você mandar as suas perguntas para esse programa, tá bom? Então, não vou atender. É só você mandar o seu SMS para cá e a sua pergunta poderá estar na mira da verdade, como por exemplo, tem dezenas que estão chegando, centenas que chegou, olha, já até apagou a que eu tinha separado aqui para colocar. Deixa eu ver se é essa daqui. É isso aqui mesmo. Muito bem, professor. Olha só a pergunta que chegou aqui. Quem mandou foi o Enedi. Moro em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Responda-me, por favor. Matusalém não tem genealogia bíblica, mas eu vi na internet, em curiosidades bíblicas, que ele era filho de Enoque. Será que pode me explicar isto? É isso mesmo, professor. Matusalém era filho de Enoque? Me parece que ele era um dos personagens da Bíblia aí que mais viveu, não é? E ele não, a Bíblia não apresenta a genealogia dele? Não era essa a pergunta que ia entrar na mira não, mas entrou. Mas já está aqui a outra. É que, sim. Matusalém tinha sim genealogia. Deixa eu dar uma olhadinha só aqui qual é delas. Ele era filho de Enoque. Gênesis capítulo 5. Aqui, ó. Realmente aqui, ó. Gênesis 5:24, ó. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Então, aqui está demonstrando realmente que ele é da linhagem. Olha aqui, até o verso 20 e o 21 fala, ó. Enoque gerou Matusalém. Então, irmão,
houve algum erro aí nesse material que você leu na internet, porque em Gênesis 5 você percebe sim que Matusalém, vivendo 962 anos, ele foi sim gerado por Enoque. Muito bem, a próxima pergunta que é o SMS, essa aqui sim é que eu queria botar na mira, é a seguinte: se acaso for aprovado no Brasil a lei que obriga o casamento entre pessoas do mesmo sexo, até mesmo na igreja, qual atitude que a igreja evangélica deve tomar? Pode o pastor realizar a cerimônia dos parceiros? O que diz as escrituras sagradas a respeito do assunto? É importante a gente destacar aqui que o que a gente responde é baseado apenas na palavra de Deus. Não é a nossa opinião, não é a opinião da Igreja Adventista, não é a opinião da TV Novo Tempo, mas sim o que a Bíblia Sagrada nos orienta. Baseado na Bíblia Sagrada, professor, como é que fica a pergunta do nosso irmão aqui com relação à obrigatoriedade, se isso for aprovado, de se fazer casamento de duas pessoas do mesmo sexo? Primeiramente, temos que ter em mente o princípio de Romanos 2,11, que diz assim: pois em Deus não há parcialidade, ou outras traduções, Deus não faz acepção de pessoas. Então, primeiro ponto, Deus não considera um heterossexual melhor que um homossexual ou vice-versa. Deus não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas são iguais para Deus, têm seus valores, e Cristo Jesus morreu na cruz para pagar os pecados tanto do heterossexual quanto do homossexual. Então, isso é muito claro na Bíblia. Entretanto, quando você lê Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27, você vê que a Bíblia ensina que a relação homossexual, mesmo Deus amando aos homossexuais, Deus considera o relacionamento sexual como antinatural. Então, eu vou ler aqui o texto, Romanos 1, 26 e 27. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Veja, a opinião bíblica. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberem em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Que capítulo é esse aí, professor? Romanos 1, 26 e 27. Então, o texto é muito claro em dizer que mesmo Deus não fazendo acepção de pessoas, mesmo Deus amando tanto o homossexual quanto o heterossexual, esse texto diz que a relação homossexual é antinatural. Por isso, mesmo que Romanos 13, 1 a 4 nos ensine a respeitarmos as autoridades, Atos 5, 29 nos mostra que se uma autoridade der uma lei contrária ao que está na Bíblia, nós devemos preferir ficar ao lado de Deus, certo? Então, Romanos 13, 1 a 4 não nos desestimula a desobedecermos às autoridades, pelo contrário. Romanos 13, 1 a 4 diz que devemos estar sujeitos às autoridades. Porém, existe uma autoridade maior que as autoridades humanas. É a lei do legislador do universo. E aí, eu leio Atos 5, 29, que diz: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Então, os cristãos sempre devem se sujeitar às autoridades, desde que as autoridades não nos obriguem a fazermos algo contra a palavra de Deus. Neste caso, a igreja cristã sempre deve tratar com amor, carinho, respeito aos homossexuais, assim como a Bíblia recomenda. Assim como Deus não tem acepção de pessoas, a igreja não deve fazer acepção de pessoas. Agora, fazer um casamento gay dentro da igreja, a igreja não o fará, porque a Bíblia é suprema e é para o próprio benefício e bem-estar das pessoas. Ok, professor, muito bem. O que nós respondemos aqui estamos baseando na palavra de Deus. Se você porventura tem alguma objeção, se você quer debater sobre o assunto, escreva para a gente. Nosso e-mail é namiradaverdade@novotempo.com.
Nós estamos abertos para ouvir a sua opinião e participar do programa também. Se você quiser participar mandando suas perguntas ou mesmo replicando o que foi dito aqui, é só mandar por SMS, o número é 12 98151 0101, tá bom? Teremos o maior prazer em receber a sua pergunta. Obrigado pela sua participação. Essa agora chegou pelo Twitter. Quem mandou foi o Renato Pena e ele diz o seguinte: Moisés foi ao céu após a morte porque pecou. E Elias e Enoque, eles foram sem morrer, eles não pecaram? E aí, professor? A gente sabe que Moisés foi levado ao céu, mas ele foi um pecador. Agora, dois personagens bíblicos foram transladados, foram levados ao céu sem conhecer a morte. Por quê? Porque eles não pecaram? Eles foram, sim, querido telespectador e ouvinte, pecadores, né? Então, quando você lê Hebreus, até vou ler aqui um outro texto, não é Hebreus 11, eu vou ler Tiago, capítulo 5, você vai perceber aqui uma coisa importante. Tiago, capítulo 5, olha aqui, ó, 17, falando de Elias. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. O que o texto está dizendo? Que Elias era um homem como nós, ou seja, era um pecador. Tanto que você vê em 1 Reis 19, Elias vacilando. Teve medo da rainha Jezabel e não confiou tanto em Deus, então ele era um pecador. Isso nos mostra que Deus traslada pessoas para o céu não pelas obras delas, mas por sua graça. Enoque e Elias foram para o céu porque eram amigos de Deus. E mesmo sendo pecadores, eles iam adquirindo dia a dia, na caminhada com Deus, a vitória sobre os defeitos de caráter deles. Então, a trasladação não tem nada a ver com impecabilidade. Até porque Tiago 5,17 fala que Elias, que foi trasladado de acordo com 2 Reis, capítulo 2, Elias era humano como nós. Muito bem, professor. Agora aqui no programa Na Mira da Verdade, você fica com o momento da mentira. Eu tenho mantido contato ao longo do tempo com vários livros e também sites anti-adventismo. E uma das principais acusações que eu percebo nesses livros e sites é de que os adventistas ensinam que somente eles serão salvos. Eu queria dizer a você, amigo telespectador e ouvinte, que esta é uma baita de uma mentira. Quem afirma uma coisa dessas, ele realmente não conhece a doutrina adventista. Você quer ver um exemplo? Tem uma obra aqui da escritora Ellen White, que é cofundadora do adventismo. O livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 386. Ela tem uma citação aqui muito interessante. Olha o que ela diz. Deus tem filhos, muitos deles nas igrejas protestantes e um grande número nas igrejas católicas, que são mais fiéis para obedecer à luz e para proceder de acordo com o seu conhecimento do que um grande número entre os adventistas observadores do sábado que não andam na luz. O Senhor quer que a mensagem da verdade seja proclamada para que os protestantes sejam advertidos e despertados para a verdadeira condição das coisas e considerem o valor do privilégio da liberdade religiosa que têm desfrutado há muito tempo. Então, Ellen White é clara em dizer que nas igrejas protestantes e do catolicismo romano há pessoas mais fiéis a Deus do que no próprio meio adventista sétimo dia. Então, o indivíduo que diz que os adventistas ensinam que só eles serão salvos, pobre dessa pessoa, não conhece, não sabe o que está dizendo. Então, eu recomendo que você leia fontes primárias, aquilo que o adventismo realmente ensina, para você não cair, na cilada de muitos autores que têm transgredido o mandamento de Êxodo capítulo 20, que diz: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Muito bem, professor. Próxima pergunta do Facebook, quem mandou foi o Juscelino Filho. E ele diz o seguinte:
por que Satanás teve acesso ao Éden, a Adão e Eva? Quando pecaram, Adão e Eva foram expulsos, ou seja, para fora, e foram proibidos de retornar. Agora, como é que Satanás tinha acesso ao jardim e depois que eles pecaram, os dois foram expulsos, não puderam entrar? Satanás ainda podia entrar no jardim, professor, mesmo depois do pecado de Adão e Eva? E por que Deus permitiu que ele entrasse ali? Deus onisciente, sabendo o que poderia acontecer, por que ele permitiu? Ele tinha acesso a todo o jardim ou não? Aí é que está o detalhe. Satanás não tinha acesso a todo o jardim. De acordo com Gênesis, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que acontece? Deus, se você ler Gênesis 2, 16 e 17, ali Deus pede que eles não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus diz nem para tocar nessa árvore. O detalhe que isso nos mostra, que Satanás estava apenas naquele local ali, no lugar de onde ele podia tentá-los. Ele não podia sair dali e dizer assim a Adão e Eva: venham aqui perto da árvore agora que eu quero fazer vocês comerem deste fruto proibido para vocês se rebelarem contra Deus assim como eu. Ele não podia fazer isso. E aí você faz uma leitura de Gênesis capítulo 3 e você percebe que realmente Eva se aproximou dessa árvore contrariamente à vontade de Deus e aí aceitou as sugestões de Satanás, que usou a serpente para se comunicar com Eva. Deus o permitiu por quê? É óbvio, as criaturas de Deus têm que ter a liberdade de escolha. Se Deus não desse para Adão e Eva a possibilidade de escolherem o mal, eles não teriam livre-arbítrio. O livre-arbítrio envolve dar a outra pessoa a possibilidade de escolher o bem ou o mal. E eles não precisariam cair, por quê? Além de eles serem perfeitos e não terem uma tendência interna para o mal como nós, eles tinham tudo para não cair. Agora, escolheram assim cair. Então, o problema da queda de Adão e Eva não foi a presença de Satanás ali, foi a infidelidade deles. Satanás poderia estar em qualquer lugar do jardim do Éden. Agora, se eles estivessem dispostos a fazer a vontade de Deus, nada poderia acontecer. Então, a presença de Satanás é irrelevante. O que demonstra aqui, o que o capítulo demonstra é a infidelidade deles. E eles não precisariam ter caído. Caíram, e infelizmente a raça humana sofre as consequências dessa queda até hoje. Muito bem, professor. Pelo SMS, olha, eu queria agradecer muito a você que tem participado aqui no Facebook. Nós já temos mais de 200 perguntas pelo Facebook aqui, você que está acompanhando, pelo nosso blog também, obrigado pela participação. Tem uma aqui separadinha do blog que já vai entrar na mira. Pelo Twitter, muita gente participando e pelo SMS nem se fala ainda, como eu coloco essa aqui agora. Atende a minha pergunta, Tito. Tenho 68 anos e nunca aprendi tanto como estou aprendendo com vocês. Então, me ajudem a entender o mandamento de Deus, ou seja, o não matar. Este é referente ao matar um semelhante ou também animais, plantas, etc. Enfim, qual é o sentido deste mandamento? Não matarás. Qual é o sentido de não matarás, uma vez que a gente vê na Bíblia ali, até mesmo Deus mandando o povo lutar, vencer através da morte e tudo mais, professor? Qual é o sentido do mandamento não matarás? Muito boa pergunta. Muito obrigado, querido irmão, por sua observação e por nos contar que o programa tem lhe ajudado no estudo da Bíblia. O mandamento não matarás, em Êxodo 20, 13, ele é aplicado a relacionamentos interpessoais. O que isso significa? Significa que Deus, ao dar esses 10 mandamentos para o ser humano, Deus está dizendo o seguinte: você que tem um relacionamento com alguém, digamos que você se relacione com alguém e alguém se torne seu inimigo, você não deve matar. Então, o significado principal do texto é que nós não temos autorização para matar. Agora, o mandamento é a nível interpessoal. E quando você lê na Bíblia, você percebe que a lei, Deus autorizou a executar o transgressor
em crimes hediondos, como você lê, por exemplo, em Levítico capítulo 20. Então, entenda o mandamento não matarás como o ensino de Deus a nível interpessoal, ou seja, eu, você e qualquer outra pessoa, nós não temos o direito de matar ninguém. Agora, Deus, como legislador da lei, quando você lê Levítico, ou quando você lê, por exemplo, Gênesis 9, verso 6, ali é dito assim que o homem que matar um outro homem pelo sangue do homem, melhor, pelas mãos do homem, o sangue dele também será derramado. Ou seja, quando Deus estabelece a pena capital, ele está dizendo o quanto ele valoriza a vida humana. Nesse caso, ele valoriza mais a vítima e a família das vítimas do que a vida do criminoso que não quer se arrepender. Então, o mandamento não matarás não contradiz o fato de Deus ter utilizado a pena capital. É um mandamento apenas a nível interpessoal. Muito bem, professor. Bom, para você aprender mais sobre a palavra de Deus, nós oferecemos para você um curso bíblico gratuito. É essa revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. E é interessante que os temas deste curso bíblico, os temas desta revista é baseado nos tempos em que vivemos. Nós acreditamos que estamos vivendo no tempo do fim, no tempo final dessa história. E a Bíblia nos mostra vários aspectos deste manual de sobrevivência aqui, para nós sabermos os tempos em que vivemos e como nos preparar para receber o nosso Salvador. Se você quiser receber essa revista gratuitamente na sua casa, basta acessar o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver a imagem dessa revista, basta você clicar na imagem da revista lá e você vai ser direcionado para um lugar onde você vai preencher os seus dados postais. E aí você vai receber na sua casa sem pagar nada, tá bom? É um presente do programa Na Mira da Verdade, da TV Novo Tempo, para você. Portanto, peça hoje mesmo, é gratuito e eu tenho certeza que você vai poder ir com essa revista para qualquer lugar. Vai para o trabalho, vai vendo ali no ônibus, vai vendo ali na hora do lanche do trabalho, enfim, você vai ter momentos agradabilíssimos estudando a palavra de Deus através da revista Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? Bom, aqui pelo nosso blog, o Rafael Cavalcante pergunta o seguinte, ele é de Barueri, São Paulo. Obrigado pela participação aí dos nossos irmãos de São Paulo que estão ligadinhos aqui na Novo Tempo. Em Mateus 19:9, Jesus afirma que a pessoa pode separar-se e casar-se novamente somente no caso de fornicação. A palavra usada no grego é porneia. Minha pergunta é, por que no versículo citado está a palavra porneia ao invés da palavra moicheia, que significa adultério? Jesus não estaria afirmando em Mateus 19:9 que o homem só pode separar-se e casar-se novamente somente no caso da mulher não ter casado virgem? Ou seja, se houve o ato sexual antes do casamento? É isso que o texto está dizendo? A palavra porneia e a outra palavra, moiqueia. Como que é? Moiqueia. Moiqueia, isso aí. Como é que é isso? Qual a diferença das duas e qual o contexto do texto bíblico aí, professor, nesse sentido? Muito interessante a pergunta. Primeiramente, Jesus diz assim em Mateus 19:9, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Por que Deus usa a palavra porneia e não moiqueia? Moiqueia é uma palavra mais específica, né? Moiqueia quer dizer adultério mesmo, ou seja, a pessoa ter uma relação com outra pessoa, sendo ela comprometida, né? Agora, Deus foi muito sábio aqui em usar, Jesus foi muito sábio aqui em mencionar porneia, sabe por quê? A palavra porneia no grego é muito mais ampla e se refere a qualquer tipo de imoralidade sexual. Então ele está dizendo o seguinte, quando a pessoa pratica porneia, ou seja, adultério, incesto, bestialidade, pedofilia e homossexualidade, isso é motivo para a outra pessoa decidir se ela quer continuar na relação ou ter uma nova relação. Então, Jesus se utiliza de um termo mais amplo em Mateus 19 para mostrar que outros pecados sexuais, de acordo com a Bíblia, são motivos sim para um novo casamento. Então, ele não mencionou esse termo específico aqui, porque Cristo quis realmente ampliar.
e mostrar que outras práticas imorais sexualmente, segundo a Bíblia, são também mal vistas diante de Deus, e não simplesmente o adultério em si, mas há outras práticas envolvidas. Então, por exemplo, já pensou se você descobrisse que o seu cônjuge é um pedófilo, está abusando do seu filho, aí você não pudesse se separar do indivíduo desse? Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia usa o termo porneia, que já é para abranger outros tipos de pecados sexuais. Muito bem, professor. Bom, eu queria agradecer aqui a todos que vêm assistir o programa ao vivo aqui. Hoje nós estamos recebendo mais 3 pessoas aqui. Eu queria mandar um abraço. Olha para aquela câmera ali, ó, dá um tchauzinho para a turma. Ali está a Dora, o Alex, a Daiane. Obrigado por vocês terem vindo aqui, conhecer o programa Na Mira da Verdade, conhecer os estúdios da Novo Tempo. É um prazer muito grande receber os nossos telespectadores aqui. Se um dia você quiser vir aqui, é só ligar pra gente, marcar o seu horário e vir aqui. Eles são de Curitiba e mandaram abraço para muita gente, viu? Ó, o Algacir, a Bina, o Adriano, a Carol, eu tenho que entender a letra de todos aqui. O Kleber, a Karen, o Léo, o Kelvin, a Denise, o Júnior, a Daniele, o Gilberto, a Kelly, a avó Esther, que estão acompanhando o programa. Sintam-se abraçados, o pessoal da igreja do bairro Novo A e da Escola Bíblica Novo Tempo. A Escola Bíblica Novo Tempo lá em Curitiba está bombando. Sejam muito bem-vindos aqui. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente vendo o programa ao vivo, tá? E tem uma perguntinha aqui. É um prazer falar com vocês. Olá, Tito e Leandro. Quero perguntar e ouvir a opinião de vocês. De acordo com o texto de Isaías 40, 31 e Lucas 20, 36, depois da ressurreição e transformação, os justos terão asas e voarão? Ou nesses textos que mencionei é só uma figura de linguagem? Afinal de contas, professor, nós vamos ser igual anjinhos lá, vamos ter asinhas, vamos voar no céu? Como é que é o negócio? Olha, realmente a Bíblia não menciona que os justos ressuscitados terão asas. A Bíblia não menciona isso. Quando nós lemos 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, ou melhor, 17, o texto fala que depois da ressurreição é dito assim, ó: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o termo arrebatado indica uma ação de Deus para que a pessoa tenha a capacidade de voar, e não uma ação da pessoa como possuindo asas para ir até o céu e encontrar-se com Cristo. Então, realmente a indicação bíblica é de que os justos serão o quê? Arrebatados, não secretamente, visivelmente, sem a necessidade de asas para voar. É uma ação de Deus e não uma ação que vem do corpo humano. Muito bem, professor. A última perguntinha aqui, porque nosso tempo já estourou, você tem um minutinho. O Niedson, no Twitter, pergunta o seguinte: por que a TV Novo Tempo funciona no sábado se não é permitido trabalhar nesse dia? Como é que é isso aí, professor? A Novo Tempo trabalha no sábado mesmo? Como é que funciona esse troço aí? Primeiramente, querido, na Novo Tempo não tem departamentos trabalhando no sábado. O que acontece é que o sinal fica, não é? E tem uma pessoa apenas cuidando da transmissão caso ocorra um problema no equipamento e tudo mais. Agora, você não percebe aqui os 400 e poucos funcionários trabalhando na Novo Tempo. E um outro detalhe, mesmo que alguém estivesse fazendo algo aqui, você deveria considerar o texto de João 5,17, né? Em João 5,17, Cristo fala assim: 30 segundinhos, professor. Meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Que tipo de trabalho Cristo se refere aqui? A palavra grega para trabalho é a palavra ergasestai. E aqui no Evangelho de João se refere ao trabalho de salvação em prol das pessoas. Então, se ficar aqui uma pessoa, 2 ou 3 na Novo Tempo para garantir, uma pessoa ou 3 dentre as 400, para garantir que o sinal chegue e pregue o Evangelho, isso é um trabalho evangelístico apropriado de se fazer no sábado. Assim como Cristo curava aos sábados, pensando no bem-estar do próximo, nós podemos fazer um trabalho de evangelização, desde que, obviamente, não estejamos aí ganhando dinheiro com isso no próprio sábado em si. Eu chego no sábado aqui, ó, vou pagar para você trabalhar aqui hoje. Não é assim que a coisa funciona aqui. Então,
ter uma visão, irmão, mais evangelística do assunto, para você não ter uma visão legalista a respeito do sábado. Ok, professor, com essa encerramos mais um programa Na Mira da Verdade e nos encontramos a semana que vem. Tudo bem, um abraço a você, amigo Tito, um abraço, amigo telespectador e ouvinte, e nunca se esqueça que sempre que você tiver a coragem de perguntar neste programa apenas a Bíblia, terá coragem de lhe responder. E você já sabe, aqui sempre as suas perguntas estarão na Mira da Verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!